Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Seja muito bem-vinda à nossa hora dourada, ao nosso encontro diário, para você perder o medo do parto e da laceração de uma vez por todas, especialmente você gestante que mora fora do Brasil, que tem muitos medos aí no seu coração. Aqui é um momento para você se preparar. Hoje tem um tema muito importante, já está no spoiler aí, que já está escrito para vocês saberem qual é, mas antes de a gente começar a falar disso, eu quero, assim, agradecer vocês por estarem aqui e lembrá-las de que essas lives dessa semana, que começou na segunda-feira, e da semana que vem, são lives de aquecimento para vocês chegarem preparadíssimas para a nossa semana gratuita de evento, a Semana Parto Sem Medo, para que vocês cheguem lá aquecidas e com um nivelamento de conhecimento, porque não sei aqui com quantas semanas você está, inclusive, me conte aqui nos comentários com quantas semanas você está agora. Tem gestantes que estão no comecinho da gravidez, outras já estão na metade, outras já estão lá na reta final. Então, cada tema vai trazer mais conhecimento básico e também mais profundo, para quando vocês chegarem lá na semana gratuita de aulas, vocês estarem mais preparadas com esses termos, com a forma que eu falo, que eu comento aqui tudo. Então, todas essas lives vão fazer muita diferença e eu espero muito que vocês aproveitem cada live dessa, para que vocês cheguem lá preparadíssimas. Para quem está pegando aqui sem entender o fio da meada, é só se inscrever na Semana Parto Sem Medo, não precisa sair da live para fazer isso agora, é só você escrever aqui nos comentários, live, LIVE, escreve live, que você vai receber o direcionamento lá no seu direct para você se inscrever. Inclusive, quem já se inscreveu, me manda um leãozinho aqui para eu saber, mesmo quem está na reta final que eu estou vendo aqui, vai aproveitar, vai dar tempo de assistir e vai aproveitar muito essas aulas e ter muito conhecimento de qualidade para levar para o parto. Inclusive, gente, quem se inscreveu, eu vou até dar uma puxadinha de orelha aqui. Lá dentro do evento, vocês vão receber as notificações. Quem não quiser receber, eu entendo, são muitos grupos de WhatsApp, muitas coisas, mas é muito importante para presentear vocês e em forma de agradecimento à participação de vocês, né, em tudo que eu faço e que eu me programo aqui, para quem responde um questionário que eu mando lá dentro, eu dou uma aula de presente gratuita. Então, tem gente que fala, eu não quero essa aula não vou responder não. E eu peço, mesmo que você não queira essa aula, é uma forma, né, uma aula muito boa, inclusive, eu não perderia se eu fosse você, mas eu gostaria muito que vocês respondessem o questionário, faz muita diferença, gente. Para quem está criando conteúdo aqui do outro lado, entender o que vocês precisam, me direciona, porque para mim, tem muitas coisas óbvias, apesar de eu ter um tato e tomar muito cuidado com o que eu falo, e sempre buscando ensinar vocês o tempo todo, é muito legal ter um direcionamento de, olha, a Maria tem dúvida nisso, a Joana tem dúvida aqui, a Ana já está com essa dúvida, olha lá que eu gostaria de me perguntar isso. Isso é muito legal, porque direciona demais os conteúdos que eu crio aqui no Instagram, já tem gente que assistiu a aula e já está gostando. Ajuda muito, o conteúdo que eu crio me ajuda muito a criar as lives, os temas das lives, então eu peço encarecidamente que vocês respondam o questionário, vai me ajudar muito, e vamos falar sobre esse tema, gente, o mito da não dilatação. Quem aí já ouviu falar que a mulher não dilata, ou que a sua vizinha não conseguiu um parto normal porque ela não dilatou, ou a sua família inteira já está te desencorajando porque estão te falando que você não vai ser capaz de dilatar, já que a sua mãe não dilatou, nem as irmãs dela, nem as suas irmãs, nem as suas primas, ninguém dilatou. E aí a gente leva essa informação para a vida, para a nossa vida, como se fosse algo genético, né? Nossa, eu não posso dilatar. Então, quando a gente pensa nisso, dá um pavor, e muitas pessoas que já estão estudando mais já sabem que isso é um grande mito, mas para quem ainda está nesse universo, ainda pode ficar um pouco receoso, e essas mulheres podem ficar receosas de realmente se questionarem, será mesmo então que eu vou dilatar? Será mesmo que isso é mito? Como eu vou saber? E é sobre isso que eu vou falar na live de hoje. Então, não percam, fique aqui comigo. Quando a gente pensa, inclusive, até esse modelo mostrando as dilatações, muitas vezes, quando eu mostro ele nos stories ou nos meus vídeos, gera um bafafá danado, porque muita gente fala, misericórdia, eu não quero chegar nisso, e muita gente nem sabe onde que dilata, né, a pessoa acha que é a vagina que vai dilatar, e na verdade, gente, a dilatação, para quem não sabe, vamos começar do básico, e olha, quem acompanha as minhas lives
vai concordar aqui comigo, que eu gosto de ir lá na raiz do assunto, lá na base, para a gente entender, porque aí não fica muita coisa só teórica, vocês têm que entender o motivo de cada assunto, para vocês chegarem, realmente entenderem melhor sobre esse ponto específico que vocês têm dúvida. E é isso que vai ajudar vocês no trabalho de parto e para a vida, né, gente? Eu brinco com as minhas alunas que cada pessoa que eu ensino, cada uma de vocês, vira uma formiguinha nesse processo de humanização, nesse processo de trazer mais informações também para outras mulheres, porque vocês, diferentes daquelas pessoas que só falam coisas ruins para as outras, vocês vão ser ponto de apoio para a amiga de vocês, para os parentes, porque vocês vão ter mais conhecimento. Então, olha como o conhecimento liberta. Então, quando a gente pensa na dilatação, primeira coisa, a dilatação é a abertura do colo do útero. Então, esse útero, ele precisa abrir, e aí a gente tem as dilatações que vocês ficam com medo, né, quando vocês olham essas peças, mas a gente vai dilatando de 1 até 10 centímetros quando o bebê vai nascer. Então, quando a gente pensa na dilatação, a gente precisa entender o que ela é, onde ela ocorre, e para a gente depois entender, ué, mas por que eles estão falando que eu não vou dilatar, sendo que isso é fisiológico, sendo que isso vai acontecer? Então, a gente vai entender que é lá no colo do útero que essa dilatação vai acontecer, e a gente vai entender como que ela acontece. Então, não é agachar que vai dilatar. Não é comer tâmara que vai dilatar. Então, a gente vai entender isso aqui agora também. Essa live é muito importante. Meu Deus, essa live, ela é realmente, assim, vai ser um divisor de águas na sua vida. Então, vocês já entenderam onde que dilata. E aí, o que entra nesse ponto tão específico, porque tá todo mundo aqui grávida? Entra um ponto muito polêmico, que é o exame de toque. Então, como que a gente identifica que a mulher está dilatando? Não é só pelo exame de toque, eu já vou dar um spoiler. Mas vamos pensar aqui. O profissional, ele vai fazer um toque dentro da sua vagina para identificar essa dilatação, certo? Agora, o que acontece no pré-natal demais, que a gente vê, e que muitas mulheres ainda não entendem a gravidade disso. Quando eu falo sobre isso, muitas mulheres me xingam, falam que, né, não eu, tá, gente? Quando eu falo eu, porque eu tô aqui com vocês, mas os profissionais que são contra essas práticas rotineiras, né? O exame de toque de rotina, ele gera não só um aumento de um risco, né, de infecção, como dor, desconforto, de rotina que eu estou falando, tá? Então, vamos ter bom senso, vamos abrir um parênteses. Exame de toque no pré-natal pode sim ser necessário em algum momento, se essa mulher tem um risco, se esse bebê corre um risco, se essa mulher está com sangramento, não sabe de onde vem, ou será que a bolsa estourou, mas ela está ainda com 30 semanas, ela precisa de um atendimento, ela precisa ser avaliada. Quando a mulher está simplesmente indo para o pré-natal, ela tem uma gestação de baixo risco, o bebê está bem, está se mexendo, está tudo certo, para que ela vai receber um exame de toque? Em toda consulta, para aumentar os riscos de infecção que ela pode ter, para aumentar o desconforto dela e para gerar ansiedade na cabeça dela. Porque o que eu recebo todos os dias, em todas as caixinhas que eu abro, todas, não tem... Gente, não tem uma caixinha que eu não receba essa pergunta. Estou com 30 semanas, estou com 36 semanas e já estou com 2 centímetros, como eu faço para acelerar? Eu já estou com 40, ou o contrário, eu já estou com 39 semanas e eu não tenho nenhuma dilatação, será que eu vou conseguir? Gente, o exame de toque de rotina, só por rotina, ele causa essa ansiedade, porque quando a mulher não entende nem onde é a dilatação, ela vai pensar e levar para a vida dela como se ela não fosse capaz de dilatar. Ou então, como ela vai acelerar aquilo, já que ela já começou a dilatar. E ela não entende nem as fases do parto e o que isso tem com a relação que cada fase do parto tem com a dilatação. E eu vou falar isso para vocês hoje. Então, olha a importância do entendimento do que também não é indicado durante o pré-natal, para que você não aumente a sua ansiedade, especialmente na reta final, que esses exames são muito praticados de rotina, sem a menor necessidade, a mulher sai da consulta com a cabeça explodindo, então ela chega na minha caixinha falando isso, meu Deus, eu já estou de 40 semanas e não aconteceu nada. Meu amor, você fez 40 semanas, não é
um atestado para o seu inquilino, no caso, o seu bebê, sair da casa dele e ser despejado, só porque chegou na data de 40 semanas, né? O aluguel venceu, é o seu Madruga lá do Chaves. Pode ir lá pode pagar o aluguel, você está expulso. Não, gente, o bebê, ele tem até 42 semanas para nascer. Então, claro que com toda, né, a segurança, todo o acompanhamento necessário, né, não estamos aqui sendo negligentes, mas a gente tem que entender que o bebê não tem um tempo exato. A DPP, a data prevista do parto, não é uma ordem de despejo, é uma data prevista, é uma provável data que ele pode nascer ali antes ou depois, mas é a fase que você completa 40 semanas. Então, você não tem que ter sinais, exatamente só porque você completou 40 semanas ou já ter X de dilatação. E isso, essa ansiedade, a maior ansiedade na reta final é sobre a dilatação, e as mulheres acabam entrando num ciclo, porque o que acontece? Quando você ouve todos esses mitos, e aí você começa os mitos no pré-natal, você já ouviu que ninguém dilatou na sua família, aí você já fica com medo. Aí você não sabe se isso vai ser possível, né, no seu caso, se você vai dilatar ou não. Então, hoje você já aprendeu que você vai dilatar e que toda mulher dilata. Aí vão vindo outros mitos. Aí você vai ouvir, muitas vezes, durante o parto, você vai ouvir o seguinte: a mulher tem que dilatar tantos centímetros de hora em hora. Então, a gente pensa lá nos centímetros. 1, 2, 3, 4. A gente pensa, antigamente se falava, a cada hora a mulher dilata tanto. Ou a cada 4 horas é esperado que a mulher dilate tanto. Isso não é verdade, não existe um número correto, gente. Não é matemática obstetrícia. Cada mulher vai reagir de uma forma e essa dilatação ela vai ocorrer. E ela depende de outros fatores também. Então, durante o parto, você não pode se apegar. E só um detalhe, quando eu falo sobre trabalho mental, e eu falo muito isso, quem me acompanha sabe do meu posicionamento, é você entender a teoria e colocar isso na prática, na sua vida e na sua mente. Por quê? Se você já aprendeu isso, você vai mais seguro e confiante para o seu parto, porque você já entende que aquilo não é verdade. E olha a segurança que isso te passa, olha como isso pode tranquilizar seu coração. Então, se você pensa assim, não, esse lance de dilatar tantos por hora é mentira. Então, eu posso ficar tranquila que talvez em 1 hora eu já dilatei completamente. Ou talvez o demorar que a gente acha que está demorando, talvez é porque você chegou muito cedo no hospital. E o seu trabalho de parto empacou, ele não está fluindo, ele está ali, ele estacionou. Então, olha quantas coisas a gente ouve, e quando essa progressão que é tão esperada por muitos profissionais, né, com essa forma engessada de X por hora, muitas mulheres acabam indo para cesárea, e aí vem essa alegação, né, eles alegam, ela não dilatou, por isso ela foi para cesárea. E, na verdade, não é porque ela não dilatou que ela foi para cesárea, é porque essa equipe, esses profissionais, não tiveram a paciência de conduzir o processo do parto dessa mulher de uma forma acolhedora, de uma forma individual, sem colocar ela num protocolo, como todas as mulheres, porque cada uma tem uma reação a um tipo de indução, a um tipo de estímulo. O bebê, a posição do bebê vai estar, a posição desse bebê vai interferir nisso também. Então, são tantas ramificações que a maioria das instituições coloca essa mulher como uma pessoa única, todas são iguais, e não, cada mulher tem a sua particularidade, cada bebê tem sua particularidade, e cada parto é único. Então, tudo isso faz muita diferença no processo, e aí não é que você foi para cesárea porque você não dilata, é porque não esperaram a sua dilatação chegar nos 10 centímetros. Entendem a diferença? Tá fazendo sentido? E por que eu falo tanto isso? Porque existem outras formas também de avaliar essa dilatação. Quando você, muitas vezes, chega no hospital e já recebe um exame de toque para saber sua dilatação, isso pode ser um banho de água fria. Ou não, né? Se você já estiver evoluindo lá, já está com 9 centímetros, você, já estou quase perto de parir, você vai sentir feliz. Mas se você não preparou o seu mental e recebeu um exame de toque logo que você chegou no hospital, e você, às vezes, não soube identificar suas contrações, você chegou muito cedo, e aí você chega lá no hospital achando que já está quase parindo, e você está com 2 centímetros, isso pode te desanimar, e você vai pensar, aí você vai entrar nesse ciclo que eu acabei de falar, meu Deus, se eu estou há tantas horas em casa, e dilatei 2, vai demorar isso tudo para dilatar 3?
para depois dilatar 4, para depois no 5, e não vai. Mas aí você já não consegue racionalizar, você não consegue pensar com seu racional nesse ponto, você já vai usar totalmente as suas emoções e essa parte negativa da parte mental de que eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, realmente o parto não é para mim, realmente está doendo, eu não vou conseguir. Então a gente começa agora na gravidez a trabalhar isso para vocês entenderem. Existem outras formas de quantificar, de avaliar essa dilatação. Não só através da ausculta do bebê, até mesmo palpando para ver como que o bebê está posicionado ali dentro, até no seu, na sua reação ao parto. Quando a gente pensa nas fases do trabalho de parto, e essa parte, quem está na semana Parto Sem Medo, eu vou falar sobre as fases do parto lá, então eu não vou falar aqui na live hoje, senão vai ficar muito extenso. Então, quem ainda não se inscreveu, está chegando aqui agora, é só escrever live aqui nos comentários que você recebe o link de inscrição. Eu vou falar sobre isso lá. Mas quando a gente pensa nas fases do parto, o comportamento da mulher muda em cada fase. Então, quando o seu comportamento vai mudando, você também tem uma noção de quantos centímetros é esperado que você já tenha dilatado em cada fase e como o seu comportamento vai mudando ao longo desse processo. Então, quando você chega e você tem noção disso tudo e você pensa, inclusive, né, no que é a contração, em como as fases do parto vão ocorrer e como você vai progredir durante esse processo, você, inclusive, tem muito mais confiança para entender que horas você vai chegar na maternidade, que horas você vai se direcionar até o hospital. Então, voltando aqui na dilatação e nessa questão de como avaliar. É muito importante vocês entenderem que muitas vezes, e eu acho importante citar isso aqui, tem muitos hospitais que contam com um estudante. Vocês já viram? Às vezes tem um estudante, a enfermeira, né, próprios residentes de medicina ali, de ginecologia e obstetrícia, a gente vê estudantes de enfermagem, que são os profissionais que têm aptidão para realmente fazerem esse exame de toque, né? Então, fisioterapeuta não faz exame de toque, doula não faz exame de toque. Fisioterapeutas e doulas não são profissionais que podem estar no parto com você, né? Que no Brasil, principalmente, já tem muitos hospitais que apoiam e aceitam a fisioterapeuta em obstetrícia dentro da sala de parto, não são profissionais técnicos para fazer ausculta, exame de toque, dar remédio. Quem faz isso, enfermeiras e médicos, tá? Então, esses profissionais técnicos, eles podem fazer esse exame, e a gente tem que tomar muito cuidado durante o parto, né? Falei no pré-natal sobre o exame de toque de rotina, mas a gente tem que tomar muito cuidado durante também o parto, porque, às vezes, um estudante não é ruim ter um estudante, pelo contrário, eu acho, inclusive, maravilhoso. Muitos estudantes são estudantes, estão aqui atualizados, estão estudando o que é real agora, atualizado, né, as novas fontes de pesquisa, os novos estudos que aparecem, então eu acho maravilhoso, mas claro, desde que não vire uma violência obstétrica, tá, que você receba um monte de exame de toque de um monte de gente, de hora em hora vem alguém, não, o exame de toque durante o parto não precisa ser também o tempo inteiro, ele pode até espaçar de 4 horas ou mais, dependendo, então ele pode ser sim, durante o parto é necessário um exame de toque, tem partos que não acontecem, o meu, por exemplo, o meu segundo parto eu não tive nenhum exame de toque, gente, nem na gravidez, nem em nenhum momento do meu parto, então, pela minha fisionomia, né, pelo meu comportamento, pela posição da Luísa, pela forma que eu conduzi todo o processo ali, falando como parideira ali, né, como uma mulher parindo, a minha midwife, que é a minha enfermeira, ela não fez nenhum exame de toque, então tem trabalhos de parto que não vão precisar, mas caso seja necessário para avaliar essa evolução, que seja feito também num espaço de tempo maior, porque realmente incomoda. E aí, quando a gente pensa nessa questão de estudantes, você só vai identificar e ficar de anteninhas ligadas para identificar se for violência obstétrica, se realmente tiver uma fila de gente para ficar tocando você. Não, você pode muito bem dizer não e não aceitar esse tipo de intervenção, porque realmente ninguém merece ficar recebendo um monte de exame de toque porque a pessoa está aprendendo. Não, existe um limite aí. Então, a gente tem que saber sempre com muito bom senso identificar até onde aquilo nos ajuda, até onde aquilo invade a nossa privacidade, a nossa intimidade, né, o nosso emocional, como a gente está se sentindo. Então, você pode sim negar
esse exame e sempre identificar a VO, porque realmente ela acontece o tempo inteiro, em muitos lugares, a gente sabe disso, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. O exame de toque aqui também, quem me conhece sabe que eu moro na Austrália, então aqui também tem muita violência obstétrica, tem muito exame de toque sem necessidade, até que no pré-natal nós não vemos tanto aqui na Austrália, no sistema público pelo menos, no privado ainda é mais comum acontecer, mas no público é muito raro, mas ainda assim temos que pensar durante o trabalho de parto também e nessas consultas do pré-natal, ok? Agora, voltando aqui de novo, né, porque o assunto é longo, eu falei que essa live é importante, voltando para dilatação. Quando a gente pensa assim, beleza, já entendi aqui na live de hoje, para quem está chegando agora, já falei onde que acontece a dilatação e como que, né, quantos centímetros a mulher tem que dilatar para chegar na hora do expulsivo. A mulher vai sentir vontade de empurrar na hora que ela tiver com a dilatação total, que é 10 centímetros. E o exame de toque ele é subjetivo, por isso que muitas vezes não é só o exame de toque que vai nos dizer que essa mulher precisa empurrar. Às vezes ela está com vontade de empurrar, ela foi avaliada que ela está com 9 centímetros, e alguém vai falar assim, não, Carol, você não pode empurrar agora não, porque você não está com 10 centímetros. Existem outras formas de violência obstétrica também nesse meio tempo. Então, a mulher é a principal ferramenta, ela é a principal, ela que vai ditar o que ela precisa fazer, porque ela está sentindo ali tudo no momento, que ela e o bebê dela estão em sincronia total, fazendo todo o trabalho juntos. Então, quando a gente pensa em como essa dilatação vai ocorrer, eu falei no começo, não é de acordo com o que você vai comer, não é de acordo com o movimento que você vai fazer. A dilatação, ela acontece quando você tem contração. Então, o que é a contração? A contração é quando o útero contrai e você sente dor, você sente cólica. Você pode sentir em vários locais. Você pode sentir o pé da barriga, você pode sentir um pouco a lombar, você pode sentir um pouco as suas pernas. Então, quando a gente pensa lá no começo do trabalho de parto e nas fases, cada fase essa contração vai ser diferente e em cada fase você vai ter uma reação diferente a isso também. A intensidade da contração muda, o ritmo, o espaço entre uma contração e outra. E quando a gente pensa que essas contrações estão criando ritmo, a gente pensa, agora sim, esse parto está fluindo, essa mulher está entrando numa fase ativa. E quando a gente entende o que é a contração, quais são essas fases, você tem mais segurança para entender a hora de ir para a maternidade. Se você chega muito cedo na maternidade, você acaba entrando num ciclo. O que vai acontecer? Você vai ficar muito cansada, porque você não trabalhou o seu mental, por isso que a importância de trabalhar o mental é na gravidez, como eu já falei, você vai ficar cansada. Aí você não vai dilatar, por quê? O que impede muitas vezes a fluidez, né, da dilatação? É você não estar num ambiente que te acolhe. Isso trava. Os hormônios que precisam estar ativos ali para sua dilatação acontecer, para o seu útero contrair. Essa ocitocina que tem dentro da gente, que eu falo tanto nos stories, que é quando você sente prazer, que é quando você está feliz, quando você está bem acolhida, amparada. Isso é um prato cheio para a ocitocina ser liberada e ajudar no seu parto. E quando você está num ambiente que te traz medo, com um acompanhante despreparado, com uma enfermeira ou uma médica, ou enfim, um profissional que está ali, que não te acolheu, que não teve empatia com você, que te distratou, que fez alguma prática de violência obstétrica. Tudo isso pode travar também a sua dilatação, pode impedir que você continue deixando o seu corpo fluir e trabalhar junto com o seu bebê a favor do parto. E aí, a equipe não tem paciência, você é um número lá dentro, eles querem apressar, e aí você acaba, muitas vezes, sendo induzida a intraparto, porque eles precisam acelerar o processo, já começa com ocitocina, aí começa a te colocar naquele protocolo que eu falei, né, engessado, que toda mulher vai passar pelo mesmo, né, porque muitos locais e profissionais não conseguem individualizar esse atendimento, e o que a gente acaba tendo? Uma cesárea de emergência, uma cesárea no final. E aí, você acaba tendo isso, mas não é porque você não dilata, é porque muitas vezes o seu bebê não aguentou esse processo, ele está cansado, ele talvez não está dando conta mais de aguentar esse processo do parto, porque eles não estão respeitando esse momento e essa fluidez. E aí, realmente, uma cesárea pode sim, no final, ser indicada, porque realmente eles acabaram atropelando muitos processos. Então, mesmo eu falando isso tudo, talvez você ainda esteja pensando, o parto não é para mim, será que eu vou conseguir? Mas será mesmo? Ai, mas a minha família não dilatou.
Não, gente, olha, eu sei, eu sinto muito que você tenha ouvido esses mitos e todos os outros mitos que eu até citei aqui. Eu sinto muito de coração mesmo, porque eu sei o quanto isso nos magoa. Já é difícil para quem estuda, já é difícil para quem tem conhecimento. Imagina para quem está agora começando a estudar, que eu sei, você não está errada de estar estudando agora, porque é uma coisa que está acontecendo na sua vida agora. Então é totalmente esperado que você estude agora. Mas quando a gente não tem ainda, não está muito imersa nesse mundo e nesses estudos e nessas informações, realmente o medo nos consome, o medo nos trava. Então, quando você. Eu sinto isso assim, gente, eu sinto. Cada pessoa, cada um de vocês que conversa comigo no direct, que responde as minhas pesquisas, que fala comigo nos meus comentários, nos posts, eu sinto vocês, eu sei o que vocês estão passando, e eu já passei isso na minha primeira gestação, e é por isso que eu tô aqui. Então, a minha segunda foi meu renascimento, mas eu passei o perrengue para saber também o lado ruim de viver isso tudo e o lado bom de viver um parto sem medo. Então, eu sinto muito, mas eu te dou uma certeza aqui nessa live de hoje, você vai conseguir, você vai dilatar. Você tem total capacidade, o seu corpo tem total capacidade de fazer isso. Isso eu posso te garantir aqui nessa live de hoje. Mesmo você que está chegando agora, está pegando o negócio aqui, não está entendendo nada, essa live ela é muito importante, ela vai ficar gravada, tá, gente? Eu não consigo responder todas as mensagens que vocês vão mandando aqui, porque né, tem muitas mensagens, senão perco o fluxo aqui da aula que eu quero dar, mas eu entendo, eu vou deixar essa live gravada para vocês assistirem depois, bota a avó aí que acha que não vai dilatar para assistir com você, bota sua mãe, bota seu parceiro, bota sua amiga, qualquer pessoa aí que fica essas redes de apoio, quem viu a live, né, já fiz live sobre esse tema, né, de rede de apoio que não te apoia, de tantos outros temas, bote essas pessoas para assistir com você, que vai fazer muita diferença. E eu te garanto, toda mulher dilata. Eu até lembro de um caso, antes de fechar a live de hoje, eu até lembro de um caso de uma aluna minha, que ela começou a ter uns pródromos na quinta-feira. E eu já fiz live com ela aqui no meu perfil, ela chama Carol, só vocês buscarem aí. Eu não vou lembrar exatamente o título da live, mas sempre nos meus posts está escrito bem grandão assim, live, e o título que eu fiz a live. Então, depois, olhem aí, que vocês vão gostar muito dessa live, ela é muito inspiradora. E eu lembro muito do caso dela, porque ela começou a ter os pródromos quinta. E ela foi driblando a dor, foi distraindo e tal. E ela só pariu segunda. Só que ela viveu aquilo de uma forma tão tranquila, que a dor mesmo, ela só sentiu dor dela falar, agora o negócio tá pegando. No domingo. Então, o trabalho mental que ela teve era primeiro filho, por isso que ela me surpreendeu muito positivamente. Ela teve um discernimento, nossa, gente, assim, um controle tão, assim, bonito de ver. E aí, como ela foi para o hospital na segunda-feira, de manhã, não sei lá, 10 da manhã, e o bebê nasceu antes de meio-dia, sim, 2 horas, em menos de 2 horas, e aí todo mundo pensa assim, ela teve um parto a jato, e realmente foi um parto a jato, mas ela teve todo esse processo que o corpo dela precisava passar para o colo do útero dilatar, para ela chegar lá no hospital já pronta para parir, e não ter as intervenções, não ter violência obstétrica, não ter indução sem necessidade, não ter um monte de intervenção de instrumento, de cesárea, né, de tudo que a gente sabe que pode acontecer, porque ela foi na hora certa. Então, essa é a importância do preparo. Então, você que está aqui na live hoje, você que chegou agora, mas que vai assistir depois a live, que eu vou deixar ela gravada no feed, você já deu o primeiro passo, que é estar aqui na live. Vocês que estão aqui nas lives, ao vivo, gente, dão, assim, um orgulho danado para mim, porque já mostra que vocês estão interessadas em aprender. E quem ainda quer dar mais um passo, se inscrever na Semana Parto Sem Medo. É uma semana gratuita, são 3 aulas gratuitas. Vocês vão aproveitar muito, vocês vão chegar lá muito preparadas para as informações que eu vou trazer, para os relatos que eu vou mostrar. Então, quem ainda não se inscreveu, é só escrever live, é só escrever live aqui nos comentários, que você recebe no seu direct o link de inscrição. Responda o questionário que eu mandar lá, participe dos grupos, depois vocês saem de tudo, que eu sei que é muita mensagem, mas vai valer muito a pena cada detalhe, e eu sei que aqui ninguém solta a mão de ninguém, vocês sabem que isso é real e vocês vão aprender muito. E aí eu vou pedir um favor para quem está ao vivo aqui agora, porque como eu não consigo ler os comentários que vocês mandam, é muito importante entender se vocês gostaram, se o tema foi relevante, o que dá para aprofundar mais. Então, a live vai lá para o feed. Quando a live chegar lá no feed,
e eu vou postar nos stories, entra lá na live, clica no post e comenta, Rai, foi muito bom aprender isso, Rai, eu gostaria muito de aprender isso aqui, nossa, Rai, explodiu minha mente, foi muito legal, porque eu não sabia disso e agora eu já sei. Todos os comentários nos posts que vocês mandam, eu leio todos. Todos os directs que vocês mandam, eu leio todos. Eu respondo todo mundo. Se eu não respondi alguém, me manda de novo, porque às vezes com essas mensagens das inscrições eu me perco ali, mas eu respondo todo mundo. Né, seja em qualquer rede social que você me contacte, eu vou te responder e ler esses comentários, ver a pesquisa que vocês respondem, que eu mando lá no conteúdo, no evento gratuito, me ajuda a direcionar o conteúdo aqui, a pensar em outros temas de lives diferentes. E aí, isso vai ajudar muito vocês a aprenderem mais. Então, eu agradeço imensamente, não só pela participação de vocês aqui, mas pelo carinho que vocês sempre têm comigo, com o cuidado, e isso é muito importante para mim, isso me move como profissional, e ninguém solta a mão de ninguém, é muito bom ter, assim, tantas mulheres dispostas a aprender, é isso que o profissional do outro lado quer. Então, obrigada por terem participado dessa live até agora, vai ficar gravada no feed, não deixem de se inscrever na Semana Parte Sem Medo, que logo, logo ela está chegando, e muito obrigada por hoje, e eu quero que vocês ativem o alarme, porque a próxima live vem aí, e aí vocês precisam participar para continuarem nesse aquecimento para a Semana Parte Sem Medo, tá bom? Então, meus amores, fiquem bem, obrigada por hoje, e a gente se vê na próxima live. Fiquem com Deus, vocês que são maravilhosas. Tchau, tchau. Tchau, pessoal do YouTube, beijo!